Os amigos brasileiros e brasileiros, nas minhas queridas amigas Leila, Terza, Rosana, saúdo todas as mulheres guerreiras que estão conosco nesta batalha pela pátria. Como vosso peão, eu tenho da satisfação do canteiro de obras. Eu lembro quando, na fazenda onde eu nasci, tinha muito peão. Aí ele dava com uma peãozada enorme lá. Não tinha classificação de peão, porque a gente vivia tudo junto. Mas eles diziam, naquele tempo os homens tinham muito caráter, as mulheres eram muito castas, santas. Então, o patrão, no caso do meu pai, não fazia distinção entre ninguém, mas eles diziam, chamavam o seu Xaxim, era o patrão, e eles eram os peões. A gente não sabia o que era empregado, era peão. E aí os peões, tinha o capataz, que era eles mesmos que nomeavam entre eles, e aí o capataz dava a conta para o meu pai, patrão, sobre o canteiro de obra dos peões. E eu sou o peão da nação, constitucionalmente assim. Não é que eu tenha inventado esse apelido, não. Fui eu que ajudei a escrever a Constituição, praticamente escrevi toda ela, como hoje já relatei o Supremo Tribunal Federal, na história da Constituição aí, quer dizer, relatei esse fato aí, de tanto eu ler a Constituição para fazer sistematização, dar aquela simetria lógica que a Carta precisa ter como uma disposição dogmática da onde saem os direitos, as obrigações e a civilização inteira. Então, acabei decorando a Constituição inteira. E mesmo que tivesse escrito só uma frase dentro dela ali, a minha formação de caráter espiritual me obriga a dizer que eu sou autor de todo o livro, porque é assim que o homem faz. Eu, por exemplo, agora, com esta farda aqui, como comandante supremo e autoridade suprema das Forças Armadas, eu sou as Forças Armadas, nas virtudes e defeitos dela. Aliás, eu não vejo defeito nas Forças Armadas. Se visse defeito nas Forças Armadas, eu não tinha com quem enfrentar a guerra. Então, as minhas tropas, os meus soldados, eu os encaro, os considero pelas escrituras sagradas, onde está a doutrina cristã que produziu a civilização brasileira, dizendo que o soldado é ministro de Deus, porta a arma para matar os que fazem o mal em defesa dos bons. E é assim que eu os encaro, porque como ministros de Deus, eles são o próprio Deus no seu senso de justiça, dentro do seu propósito de povoamento da eternidade através da espécie humana. Então, para mim, os meus soldados não têm defeito. E nessa posição de comandante supremo e autoridade suprema das Forças Armadas, eu tenho as minhas tropas como meus filhos. E o bom pai não aceita a hipótese de, tendo de enfrentar o inimigo, receber dele um filho ferido. Isso não me passa pela cabeça. Por isso é que a gente está tomando todas as precauções de força máxima para que o inimigo tenha juízo na hora em que a gente se apresentar para ele dizendo, agora basta. E nesta situação de dizer agora basta, a primeira informação que eu tenho de dar é sobre o mediante Michel Temer, que é o primeiro inimigo, hoje não só do Brasil, é o primeiro inimigo da humanidade inteira,
porque ele é o chefe do terrorismo que se transferiu do Afeganistão e do Iraque para o Brasil. E aqui o terrorismo lava o dinheiro através do BNDES, nos financiamentos que foram feitos para os 23 países do bloco terrorista de dentro do Foro de São Paulo, que fundiu-se com o Estado Islâmico. E, então, através disso aí, a lavagem de dinheiro é feita por aval do Tesouro Nacional. Então, os países terroristas membros, quando vence os empréstimos, financiamentos, eles não pagam, e aí é o Tesouro Nacional, como avalista dos empréstimos, que tem que pagar. E aí quem paga isso, por enquanto, tem sido os trabalhadores, os aposentados, todos aqueles que tinham alguma espécie de fundo de reserva que foi criado pelo regime militar ainda. O último saque que o Temer meteu a mão nele para lavar dinheiro do terrorismo foi no FAC. Ele já tinha metido a mão em outros fundos, inclusive o Fundo Soberano. E essa situação. E aí hoje, um economista me perguntou como é que ele interpretaria a notícia que está, principalmente a Globo, a primeira que dá essas notícias, e daí que infesta pelas redes, tudo, que a arrecadação de impostos neste último mês parece que chegou a 9 bilhões de reais. Aumentou, ele me falando, não sei se 3 ou 4 vezes sobre o mês do ano anterior. Eles não têm estatística, então é o estelionato estatística, nós chamamos. Então eles dizem, calculam assim, deu tanto este mês em relação ao mês passado. Isso não é estatística, coisa nenhuma, isso é estelionato estatístico, que a gente chama. Eu simplesmente peguei um papelzinho e coloquei para ele, era fácil, porque é economista, e ele estava me perguntando porque ele tinha de dar uma entrevista sobre a matéria, e aí se encontrei-me por acaso, ele me conhece, eu sou doutor em economia, em engenharia financeira, então, dentro do conceito pedagógico, eu tenho respeitabilidade máxima, e tenho de honrar as cátedras. Isso não é arrogância, é o senso de autorresponsabilidade que só os homens de caráter enfrentam, porque é enfrentar-se a si mesmo. Na medida em que eu digo tenho respeitabilidade máxima nos meus graus de escolaridade, eu estou dizendo para mim, você não pode mentir. Então eu expliquei para ele que era muito fácil de ver a mentira. E que mentira? A economia, este ano, minguou 7,3%. Como é que pode existir aumento de arrecadação? Mas ele existiu sim. Então como é que se explica isso? Eu já tenho dito aí nas redes, eles fazem isso aí por falcatruas contábeis. As falcatruas contábeis são feitas do seguinte jeito. Eles contabilizam formam os ativos líquidos com exportações inexistentes. Não existe exportação, mas eles tiram notas lá, porque é tudo, hoje são gangues assim. E aquelas gangues formam nota de exportação, principalmente, agora nós já descobrimos, e isso aí, a maior parte dessas notas vem das mineradoras. Já tenho todas elas aí em pauta. E vão ter muito que explicar para a gente. Inclusive do agronegócio aí, por isso é que o MAGE,
o maior exportador de soja do mundo, é o ministro da Agricultura. Tudo tem seu propósito aí dentro da bandidagem. Aí, com essas notas frias, eles fazem superávit no balanço de pagamento, que eles chamam de commodities. E aí, quando eles são apertados, eles dizem que as exportações brasileiras se baseiam nas commodities. E o que é commodities para eles é a extração mineral, a exportação de minérios e as exportações de soja e de carne. É tudo nota fria. Aí, com isso, eles fazem superávit no balanço de pagamento, que eles chamam de ativos líquidos. E aí, a dívida pública, que hoje está entre 7 e 9 trilhões de reais, eles renegociam essas dívidas assim, de tempos em tempos, e aí contabilizam a dívida renegociada como crédito. Então, por exemplo, eles renegociam uma dívida aí de 1 trilhão de reais. Aí eles contabilizam aquilo como 1 trilhão de crédito no balanço de pagamentos, e é isso aí, eles fazem um ativo líquido. Em cima do ativo líquido, o real hoje não é mais baseado no dólar, é baseado nos ativos líquidos, que é essa invenção contábil. Isso aí foi feito por Manteiga, Meirelles e Paulo Bernardo. É o trio considerado maiores estelionatários do planeta. O Lula não tem culpa disso. Lula era analfabeto, tudo que diziam para ele, tinha de aceitar. Aí, com ativo líquido, eles emitem o real frio. Fazem os depósitos de moeda metálica em contas correntes. Esses depósitos de moeda metálica em conta corrente, os bancos multiplicam por 3, chama-se multiplicador bancário. E com esse multiplicador bancário, que daí já não é mais nem real frio, é a moeda escritural ou bancária, que se diz, a invenção de contabilidade bancária. Com isso, eles fazem a roda do consumo-produção girar. Aí, nesse giro, eles mantêm o emprego no consumo fiado e a arrecadação, aí, é as emissões de real frio. Então, se o real frio, vamos dizer assim, se a arrecadação foi monstruosa agora, como o IBGE colocou, dá para a gente ver por que tanta notinha nova está instalando dinheirinho com cetilha do caixa eletrônico. É noite e dia a Casa da Moeda imprimindo papel frio. Não tem valor nenhum. E aí as pessoas que estão recebendo salário, que estão recebendo pagamentos, tudo, eles pensam que estão aumentando o patrimônio. Não estão. Eles estão comendo aquilo que eles tinham. Porque a moeda fria passa pela economia, fazendo o giro da produção para o consumo sustentando a produção, e a produção daí devolve em forma de impostos o dinheiro, o real frio emitido. É assim que funciona uma economia em retração. Quer dizer, a nossa economia ela está em falência, um volume de 1/3 do tamanho que era em 2003. E esse terço ainda está sendo roubado. Aí, esse roubo, ele se acumula em dívida pública. Daí as pessoas que pensam que estão mantendo o patrimônio delas e que estão girando a vida com essas emissões frias, na verdade, eles estão comendo o patrimônio ainda que sobra. Por quê? Essa dívida, uma hora vai ter que ser paga. Quem deve tem que pagar. E o Brasil só não sofreu ainda um bloqueio econômico porque nós estamos fazendo da tripa ao coração perante FMI, os grandes foros internacionais aí, mantendo eles na crença de que a qualquer momento nós assumimos o expediente ordinário
na presidência da República. Senão o Brasil já estava sob bloqueio econômico, porque o mundo todo já descobriu isso. Já em 2014 fui eu que fiz a denúncia perante os organismos de controle do crédito internacional, quando foi declarada a falência do Brasil. Tinha de ter feito aquilo. E agora, então, eu estou com a batata quente no meu colo, assoprando e jogando para lá e para cá, porque eu preciso do Temer ainda. Ou seja, eu precisava até agora dele, de lá para essa viagem que ele fez lá para os Estados Unidos e tal, porque eu tenho uma série de confrontos sérios na área internacional, e o Temer é que está me fazendo a base para isso. Então, vocês podem pensar assim que sou eu que não estou tendo condição de tirar o Temer dele. Não. Eu podia ter pegado o Temer pelo colarinho já faz horas. Porque eu sou daquele tipo assim de quando resolvo as coisas, eu faço com pouca gente. Sou brasileiro, judeu, sarraceno. Nós temos a violência nas veias. Foi conosco que Davi fez aquele exército invencível com o qual ele fez dos judeus daquela época a maior potência do mundo. Ninguém resistia aos exércitos de Davi. Eram nós, os seus primos sarracenos, os leões de Israel, os guerreiros do deserto. E nós, judeus, não perdemos os nossos antepassados, nem a educação antepassada. E nós, os leões de Israel, quase todos eram analfabetos. E aí não tinham os 10 mandamentos e o Pentateuco, enfim, as escrituras sagradas de Moisés, escritas, era passado pai para filho. Então, o filho memorizava a doutrina que Moisés disse que recebeu de Deus, e eu, com todos os títulos de doutor que tenho, não tenho condição de dizer que não foi de Deus, porque a inteligência humana chega até os 10 mandamentos, chega até os 4 livros que interpretam os 10 mandamentos, e não tem condição de especular para frente. Então, nós acadêmicos, eu sou membro de 2 academias de letra e de várias organizações culturais no Brasil e no exterior. Então, nós nos vergamos com Herbert Einstein, quando ele explodiu, fez a primeira explosão nuclear e disse, finalmente vi Deus, porque a inteligência humana, daquela força que ele tinha visto, para frente não tinha condição mais de equacionar nada. Então, dali para frente era Deus. Nós também, nós acadêmicos, também pensamos da mesma forma. Aonde termina a nossa capacidade de engenharia intelectual, então nós chegamos ao limite entre a nossa capacidade espiritual e dela para frente o absoluto, que é Deus. E assim é que nós, então, entendemos os 10 mandamentos de Moisés. Eles perduram por milhares e milhares de anos e nós não os esperamos. E nós não precisávamos de Constituição se nós soubéssemos nos condicionar aos 10 mandamentos. E a nossa Constituição, se for analisada a fundo, os analistas vão ver que é apenas os 10 mandamentos adaptada à nossa engenharia dialética desses tempos. Então, com esta responsabilidade escolar, aliada à minha
origem judaica, sarracena. Eu sou um peão que não busco a confiança do patrão, que é o povo brasileiro, é a minha nação. Eu cumpro com a minha tarefa exposto, não de fachada, mas de consciência, de moral e de intelecto ao julgamento da nação. É a nação que diz se eu devo continuar como o seu peão ou se devo ser substituído. Não tenho outra pretensão, então, a não ser prestar o serviço dentro da investidura de peão que a Constituição me outorga pelo povo no exercício direto do poder. Nós estamos no final da tarefa. Nesse final de tarefa agora, são ações de campo. Como vocês verem aqui, eu estou trajado para a luta. A luta armada. E então vamos ter gastos. E aí nesses gastos, eu requisitei ao Tesouro Nacional. Aqui, a quantia de 5 bilhões de reais para cobrir os gastos que nós vamos ter, os gastos de campanha, gastos de instrumental de ação, e também nestes 5 milhões aqui, 5 bilhões aqui, está incluído a devolução das contribuições que o grupo que chegou a este final sob a minha gestão, o meu patrocínio jurídico, para receberem a devolução do que investiram aqui. Porque o Brasil não é propriedade minha e nem de ninguém em particular. O Brasil é a pátria que abriga a nação brasileira na sua função de espécie, de procriar, sobreviver e raciocinar. Na convicção de ciência de que o homem, desde que passou a existir pelo exercício da sua razão, se apartou da naturalidade que o gerara, da terra, e passou a ser produto da sua própria história. E por isso é que, agora, o Brasil está assentando a construção da civilização que a Constituição projeta no progresso para a qualidade de vida. O progresso que transforma a tríade patrimonial natural de homem, terra, natureza em progresso, e o desenvolvimento intelectual garantido pelos graus de escolaridade do progresso gera a qualidade de vida. Então, no Brasil, a partir do próximo ano, as nossas escolas vão estar ensinando para as crianças
estas essências da espécie humana. Nós aqui vivemos para produzir progresso, e do progresso a qualidade de vida, e através da qualidade de vida fazemos a nossa gestação espiritual para nascermos na eternidade, ao povoamento dela, para vivermos lá com Deus. Então, esse negócio que se aprendia aí de sacerdócio, de abnegação, isso aí é tudo mau caratismo, que começava na educação da criança. Quando a criança recém estava começando a ter noção da vida, aí às vezes não estava querendo comer, mas a mamãe chega, come filhinho, porque senão você não vai ganhar isto. Ela descobre os desejos do bebê. Isso é suborno. Pensa que isso aí não cria um registro no sistema intrasensorial da criança? Cria sim. Depois daí vai para a escola. E daí lá na escola não ensinam para ela que ali ela está construindo a hombridade, a honradez e o caráter. Não ensinam nada para ela. Ensinam que a vida é um jogo, mas não dizem claramente isso. Aí é uma competição. Tem as competições escolares, em que são premiados os vencedores. E o que estão fazendo? No sistema intrasensorial da criança, estão criando monstros, não seres humanos. Monstros totalmente voltados para o mandamento de Deus. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. E que a ciência descobriu que é verdade quando constatou que nós somos uma totalidade de corpos, uma totalidade de mentes e uma totalidade de espíritos. Então nós temos de ter uma educação dentro dessa nossa composição conceptiva que vem de Deus. E o que vem de Deus nós não mudamos. Nós degeneramos, nós apodrecemos quando queremos mudar. É o que o comunismo faz. O comunismo apodrece a nação. Porque ela, na tentativa de mudar, ela acaba fazendo a igualdade por baixo. Isto é, igualando todos pela prostituição, pela covardia, pela burrice, pelos vícios e por tudo aquilo que a criatura humana possui, porque na espécie humana não existe a seleção natural. Deus deixou isto ao senso de justiça do homem. Então, aqui está o título. Isto já foi badalado nas redes aí, me chamavam de chapéu de polaco para baixo. Por quê? Analfabetismo, somado com a burrice e a falta de senso do ridículo da nossa gente, principalmente dessa geração de 30 anos para menos que está aí, que foram emburrecidos nas universidades, ao ponto de não saberem discriminar, não saberem entender um raciocínio complexo. Ninguém dos universitários, isso aí não é invenção minha. Isso aí foi a Unesco que disse. Os doutores brasileiros não têm condição de resolver o problema de Pitágoras. A maior parte deles não sabe o que é isso, porque já lá na escola, lá no primeiro grau, o teorema de Pitágoras foi substituído a educação sexual, a igualdade de gênero,
E essa pornografia, tudo que está aqui. E agora, para completar, me informaram hoje que o pretendente a presidente da República já escolheu o ministro da Educação dele. Não tem definição no na inteligência humana. Um tal de Jean, todo mundo conhece aí das redes, deputado federal, um viado porco, nojento, porque tem o homossexual, como era o meu grande amigo esqueci o nome dele agora, costureiro, Brasil, inteligência fora de série, era um homossexual, tinha respeito. Agora esse Jean aí não, esse Jean é um estrume defecado no Brasil pelos demônios mais nojentos do inferno. É o ministro de Educação que o professor Haddad apresentou. Então, dentro desse nível aí, aparecia tudo que era verborragia. É o título, senhores. E eu vou emitir isso aqui. 5 bilhões de reais que eu requisitei, está aqui. Se alguém quiser tomar alguma providência, está aqui o documento, pode pedir. Isso aqui é do povo, eu apenas redigi. É o povo aqui, no exercício direto do poder. Pode pedir. Então, eu estou pedindo agora aqui para as pessoas que contribuíram, porque a última prestação de contas que eu tive aqui, já faz vários meses atrás, já está na Polícia Federal e no Ministério Público Federal, que é os que são responsáveis pela prestação de contas isso aqui. Então já está com eles. Era 14 mil reais, parece que o pessoal deu aí. Mas para mim, foi como se cada pessoa dessas tivesse tirado um pedacinho da própria alma pela pátria, pela nação brasileira. Porque não foi ninguém com 20 mil reais, com 50 mil reais, não. Foram aposentados, tirando 20 reais, 50 reais das suas aposentadorias. Foram donas de casa, tirando um trocadinho do supermercado. E é claro, teve algumas pessoas que contribuíram com um pouco mais. O título vai ser emitido agora. Mandem para a gente aqui o CPF e o RG. Só isso que preciso. Porque a pátria não é de ninguém. Eu estou cobrando meus honorários dentro desses 5 bilhões aí. E se eu estou cobrando honorários como profissional que sou, um jurista, o Brasil não tinha se saído da guerra civil que estava armado sobre ela, se não fosse o meu trabalho. Então, na hora que eu estiver recebendo os meus honorários, a imprensa do mundo inteiro vai estar acompanhando esse momento, porque o mundo inteiro vai começar a compreender o que é a civilização brasileira, o que é o constitucionalismo que emoldura a nação brasileira. A pátria não sendo propriedade nossa, mas é propriedade do suceder-se de gerações, e não fomos nós que acabamos com ela, ao ponto de nós termos de recuperá-la, chegando ao ponto de eu estar aqui, ó, estou vestidinho aqui para a luta armada,
Não que a gente queira se tramar no tiro, mas eu estou prevenido para isso, para que o inimigo que já está derrotado, o inimigo sabe que já está destruído, tenha juízo. Então está aqui, senhores, senhoras, eu tiro. Se quiserem que eu faça pelas redes, tudo passa. Aqui está a requisição do valor no qual eu vou emitir o título. 5 bilhões de reais no Tesouro Nacional. Como é feito isso, está aqui dentro, eu não vou dizer pela rede. E aí, é caro 5 bilhões de reais que eu estou cobrando para salvar a nação da tragédia que envolve o povo brasileiro? Aos que acharem que é caro, eu vou apenas mostrar, olha aqui. Está aqui, senhores. Minhas patroas, meus patrões. Isto aqui é um relatório do roubo de ouro de dentro da Amazônia. Os ladrões pensam que a gente não está nos calcanhares dele. Mas nós estamos em todas as áreas. Desde as montadoras de automóveis até os ladrões de ouro na Amazônia. A nossa organização é fabulosa. Profissionais do meu quilate. Porque não nos admitimos errar. Por todos os que estão comigo, eu assinei às Forças Armadas o compromisso de ser morto e não preso se conduzisse a nação a erro. Não conduzi a erro. Eu a conduzi à vitória. Porque aqui está. Isto aqui é um relatóriozinho dos mais fininhos, olha aí. Sabe sobre que mina de ouro? Não vou dizer o local por enquanto. O que sobrou do roubo aqui, senhores, dá 350 toneladas de ouros. Este ouro aqui não está computado no ouro que nós levantamos quando fizemos o levantamento do patrimônio de riqueza que nós ainda temos para empreender de 243 trilhões. Isso aqui não entrou. E temos levantamentos de outras minas ainda que foi tirado ouro de superfície, ainda tem lá. Se nós tínhamos ouro no levantamento anterior que nós tínhamos 243 trilhões de dólares, nós temos ouro agora para chapear também a Lua, porque o outro dá para chapear a Terra. Nós já temos ouro que dá para chapear a Lua. Então, a miséria do povo brasileiro é questão de dias. Não vão pensar que eu não me preocupo com os desempregados. Eu me preocupo porque na minha família eu tenho desempregados. E não é desempregado porque vivesse de emprego, não. Eram empresários que não conseguiram mais manter suas empresas. Foram diminuindo, 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 até que ficaram só embaixo do teto para sobreviver. Tenho na minha família isso aqui. Então eu sei compreender a situação do povo brasileiro. E eu fui construído em laboratório para não ter suscetibilidade. Isto é, ser razão pura. É claro que é dotado de emoção, mas a emoção absolutamente subordinada à razão. Mas eu confesso que esse tempo todo, ouvindo o gemido do meu povo, do qual eu sou testemunho ocular, morre 94 pessoas por dia só nos corredores de extermínio do SUS.
enquanto Michel Temer torra milhões e milhões do cartão corporativo, que nessas alturas, desde o dia 29 de dezembro, pelo menos, deveria estar sendo usado por mim, eu sinto que já não sou bem uma máquina, eu já sou humano. Porque a primeira advertência que eu tive quando saí para o campo do trabalho foi essa. O dia que rolar uma lágrima do olho de qualquer um de vocês, chega para quem estiver comandando e diga: estou indo para casa agora. Eu não sirvo mais para o que estou fazendo. E quando vocês sentirem que devem fazer a justiça, inspirados pela emoção, entreguem o comando da tarefa para outro, porque vocês não são mais o magistrado que Deus exige para a sua justiça. Porque o magistrado que Deus exige para a sua justiça, ele se confunde com a sua espada, que só tem lâmina, peso e fio. Mas eu não tenho para quem entregar o comando. Então eu estou me sentindo gente, pelo segundo requisito do ser humano, e talvez me faça menos frio e mais inimigo do senhor Michel Temer. Eu sinto na minha alma a frustração dos membros da minha família que acabaram sem suas empresas de sobrevivência e não têm onde se empregar. E esses bandidos mostrando para o povo aumento de tributos, sem mostrarem uma única empresa de porte que tenha se instalado no Brasil nestes últimos tempos. Então eu desde já começo a pedir perdão à nação se eu demonstrar suscetibilidade no manuseio da espada da justiça. E por última informação, então, é a própria do poder. Eu nem assumi ainda a presidência da República e já sou vítima de 2 golpes aí. E um dentro do próprio exército. Engendrado por Mourão, Paiva, outros generais e coronéis, e essa corja de vagabundos que nunca foram militares, mas apodreceram a farda até ir para a reserva e viraram nisso que vivem, que nós chamamos de híbridos férteis, porque não são nem civis e nem militares. São estrume das instituições da vida civilizada. Tinham armado um golpe que eu já denunciei aqui, tão porco, tão relaxado, tão cretino, que implicava no assassinato de Bolsonaro para criar uma comoção do bolsonarismo no Brasil, se definir o bolsonarismo, e nele Antônio Mourão assumir a candidatura como presidente
e aí passar pela votação e então o golpe. Que eles sempre diziam: temos de defender a intervenção, sim, mas ela vai acontecer depois das eleições. E é claro, eles tinham planejado de Mourão passar pelas eleições, que eles dizem que estava legitimado pelas urnas. Urnas eletrônicas que já a perícia lá nos Estados Unidos já constatou, não há condição de fazer eleições limpas por elas. E é uma das bases agora que eu tenho para meter a mão nessa bandidagem que está com esse espetáculo aí. Aí, como não tinha como eles me desviarem, porque me desviar da presidência constituinte da República é negar a Constituição, eles não podiam fazer isso, então o golpe incluía eu como interventor constitucional, mas não como presidente da República. E aí, como eu sou o povo no poder, e o povo no poder é tudo o povo dentro do governo, eles iam instituir uma junta militar, que eles chamavam de intervenção cívico-militar. Uma burrice que nenhuma pessoa com decência jurídica se atreve a pronunciar. Mas aqui no Brasil se faz isso. E aí então, como o Mourão falou várias vezes, inclusive o general Paiva e outros também, de que aí eles iam fazer uma Constituição, eles mesmos, porque a Constituição não precisa de pessoas votadas pelo povo para fazer ela. Não precisa mesmo, porque a Constituição que está aí, quem fez ela fui eu, Ulisses Guimarães, Afonso Arinos, Teotônio Vilela e eu, Afonso Arinos, Ulisses Guimarães, Teotônio Vilela e eu... Fugiu da cabeça agora. Morreu, inclusive, com Ulisses Guimarães. Nós sim que fizemos. E atrás de mim, 3 monstros sagrados do constitucionalismo que me assessoraram ou me supriram direto naquilo que a gente precisava de suprimentos de mestres. Aí iam fazer uma Constituição e iam instalar a ditadura que eles chamavam de intervenção cívico-militar. Essa pretensão vinha desde a Revolução 64, com essa casta de militares aí, que não concordavam nunca com democracia. Até quando João Figueiredo quis, João Figueiredo definiu a redemocratização do país, eles planejaram a eliminação do Figueiredo e a instalação dessa ditadura. E agora eles iam fazer isso comigo. Aí, se eu não fosse eliminado pelo próprio povo, porque aí eu ficava exposto como um traidor, eles me excluiriam com a Constituição que eles iam fazer, eles próprios iam promulgar. Era um comunismo pior do que o da Venezuela. Furamos isso. Aliás, a sorte furou porque não conseguiram matar o Bolsonaro. Não houve a comoção bolsonarista. Não puderam instalar o bolsonarismo. E agora ficaram como viúva, sem saber para onde vão. Esse é o poder, principalmente o poder no terceiro mundo, e que este vosso peão tem de enfrentar. Mas acredite,
Se eu tenho equipes que me municiam disso aqui, na área das riquezas do país, e eu tenho trabalhos das minhas equipes de inteligência no mundo da saúde que vocês nem imaginam. Não dá para mostrar aqui. Na área da economia, na área das embaixadas do Brasil, vocês não imaginam. Se eu tenho essa equipe comigo, tenho certeza. Nós estamos demorando um pouquinho porque o trabalho é gigante. E não vai ficar mais leve. Assim que eu começar o expediente no Palácio do Planalto, eu vou ter questionamentos na área internacional do Arco da Véia. Para eles, eu estou mantendo Michel Temer nessas viagens dele aí por fora. Que, por não ser conveniente eu dizer agora, eu apenas me limito a isso. Mas o que eu precisava dele, ele já esgotou. Nessa viagem agora que ele fez para lá, ele já esgotou. Então agora estamos nos preparativos para o início do meu expediente ordinário no Palácio do Planalto. Porque a presidência da República sou eu. Mesmo quando eu estiver despachando no Palácio do Planalto, a presidência da República sou eu. Aonde eu estiver, ali está a presidência da República do Brasil. Eu sou chefe de Estado. E onde estiver o chefe de Estado do Brasil, ali estará o povo brasileiro em mim. Então, o expediente no Palácio do Planalto é apenas a movimentação ordinária da investidura, que não é investidura mandatária, é investidura do povo em poder constituinte, não em poder constitucional. Essa é a pequena diferença que me faz falar grosso. E é claro que essa pequena diferença me obriga a ter a retaguarda de força que eu já arregimentei. Era o que eu tinha para informar agora. Estava com saudade de vocês, porque nem no Face eu não estava mais operando, porque eu tive um trabalho como advogado para fazer. É claro que esse trabalho não é fácil, porque já de muito tempo apelidaram a minha advocacia de cemitério, porque é de ressuscitar defuntos. E hoje, a ação que eu ajuizei no Supremo Tribunal Federal é isso, ressuscitando um defunto. E essa ressurreição desse defunto aí, por duas razões. Primeiro, porque eu preciso dos honorários que nós combinamos. E segundo, porque estou matando 2 coelhos com uma cajadada só. Me faz a base para mim acabar com um espetáculo eleitoral aí, apenas com prisões dos envolvidos, sem morte, se não houver resistência. Deus nos abençoe e nos guarde. E dê bons sonhos para todos. Abrigados no meu abraço de peão, que vos ama muito. Muito obrigado.